Era melhor ligado, viu? Aí, já está aí o texto, me antecipando aí. Muito bem, gente. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 12, os primeiros versos, então você pode abrir lá. Eu também vou colocar aqui um texto de uma forma um pouco diferente. E esse texto ele é muito importante para nós cristãos, porque ele fala um pouco de quem nós somos, um pouco da nossa vocação, e ele é um texto que fala que nós fomos abençoados para abençoar. Essa é a ideia aqui. E esse é importante, é um texto muito conhecido, a gente que, se você já frequenta a igreja há muito tempo, né, você provavelmente já viu esse texto, se você lê, você já deve ter passado por ele. Só que ainda assim, apesar de ser um texto bem conhecido, às vezes ele é um pouquinho mal compreendido. E tem muita gente que acha que isso aqui é um texto missionário. Não, afinal, Abraão saiu da sua terra, foi para um outro lugar que nem um missionário. Mas não é bem assim, né? Ele não foi lá abrir uma igreja, ele não foi lá evangelizar, ele é uma coisa um pouquinho diferente. Então, esse texto fala da nossa missão, mas ele não é um texto missionário naquele sentido mais comum que a gente usa hoje. Está falhando o microfone? Não? Impressão minha? Tá. Beleza. Uma outra coisa que às vezes o pessoal se atrapalha com esse texto é que às vezes eles acham que é um texto de favoritismo. Aquela coisa assim, olha, Deus escolheu Abraão e rejeitou todo o resto. Então tem o pessoal que diz assim, viu, olha ali, Deus tem seus favoritos, aí já tem toda aquela coisa, se Deus é assim, eu não gosto dele. E nós vamos ver que esse texto não é sobre favoritismo. Esse texto não é sobre abençoar algumas pessoas e escolher e esquecer-se das outras. Ele não é sobre isso. Ele, na verdade, é sobre como a bênção de Deus pode se espalhar para todas as pessoas. Então, nós temos que pensar um pouco sobre isso. Esse é um texto sobre bênção, é um texto sobre o que significa ser abençoado, é um texto sobre o que significa abençoar. Então, vamos ler o texto, Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Vou parar aqui, tá? A história continua, mas nós vamos parar aqui. Vamos orar, gente. Pai querido, nós queremos pedir que Tu abençoes esse tempo que nós temos juntos. Abençoe, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, para que nós possamos compreender o que Tu queres nos dizer e que nós possamos viver aquilo que Tu tens para nos dizer, Pai. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Bem, eu projetei um texto aqui, vocês estão vendo que está uma versão um pouquinho diferente, para justamente destacar algumas coisas, alguns detalhezinhos de tradução e de estrutura do texto. Eu acho que vai ficar mais fácil, então volta e meia eu vou me referenciar aqui. Mas uma coisa que quando nós queremos entender qualquer texto, nós temos que olhar, uma forma de nós olharmos para o texto é vermos o que ele enfatiza, quais são as ideias que ele repete, quais são as palavras que aparecem mais vezes. E a palavra mais recorrente nesse texto é bênção, ou abençoar. De alguma forma ela aparece, né, de várias formas diferentes, mas enfim, 5 vezes. Então é bem interessante, né, essa ênfase aqui. Mas o que é bênção? E aqui nós temos que então pensar um pouco, porque nós temos dificuldade com o conceito de bênção. É uma palavra um pouco abstrata para nós. Não é uma palavra assim tão comum no nosso dia a dia. E nós vemos que, às vezes, o mundo lá fora, mesmo que não acredite em Deus, eles têm um conceito de bênção. Né? Existe um conceito secular, digamos assim, do que é uma boa vida, do que é uma vida abençoada.
e geralmente isso se limita a ter o sucesso na vida profissional, na vida romântica, na vida financeira, e o papel de Deus, se Deus entrar nessa equação, o papel de Deus é Ele me ajudar a eu conseguir aquilo que eu quero. É eu experimentar aquilo que eu acho que é bênção. É eu experimentar aquilo que eu considero que é sucesso. Em vez de parar para se perguntar assim, mas o que será que para Deus é sucesso? O que será que para Deus é de fato ser abençoado? Então existe um conceito secular de bênção que às vezes, mesmo que a gente não seja secular, né, a gente vive nesse mundo e às vezes a gente absorve, talvez mesmo sem querer, sem perceber, a gente quer usar Deus para servir os nossos propósitos, em vez de nós entendermos que Deus quer nos usar para os propósitos dele. Então nós temos que pensar nesse conceito de bênção. Às vezes, até mesmo dentro das nossas igrejas, nós temos um conceito meio atrapalhado de bênção. Tem lugares aí, e aqui não é a ideia de nós estarmos falando mal de fulano ou beltrano, mas de nós tentarmos entender o que é. E às vezes a gente vê que tem alguns lugares que tem um conceito materialista de bênção. Ou seja, ser abençoado é ter dinheiro e saúde, mas só se você tiver fé, né? Ou algo do tipo. E aí, se você contribui financeiramente, então Deus tem que te abençoar. E existem muitas coisas erradas com isso, né? Mas essa ideia de que Deus tem que, eu acho muito problemática. Porque Deus não tem que nada. Deus não tem que. Não sou eu que faço alguma coisa e agora Deus tem que. Não. Deus não tem que, né? Então, às vezes, tem essa ideia, e é uma ideia de um Deus meio mesquinho, você para pensar, porque é um Deus que pode te ajudar, mas ele fica ali assim, eu vou te ajudar só se tu, né? Pensa, está ali, pode ajudar, não faz, porque você não fez o ritual certo, você não disse a palavra certa. Não é assim que funciona, né? Não é o nosso Deus. Mas às vezes também nós temos talvez um conceito muito espiritualizado de bênção. E muitas vezes a gente pensa que bênção é ter paz interior, perdão dos pecados e assim por diante. E é verdade, isso faz parte da bênção. Mas se tem pessoas passando fome, não têm onde morar, são vítimas de violência, bem azar, né? O mundo é assim mesmo. Fazer o quê? Né? A gente não tem nada para dizer sobre isso, às vezes. Tem essa coisa. Mas o conceito bíblico de bênção é diferente da visão secular e ele é mais amplo do que essas visões que às vezes a gente vê. E para a gente entender essa ideia de bênção, é importante nós voltarmos para a história da criação. Nós não vamos ler, eu vou aqui pressupor que você tem alguma noção do que está acontecendo lá. E eu acho que esse diagrama nos ajuda a entendermos. Porque nós, quando olhamos para a criação, nós vemos que Deus abençoa, é uma palavra que aparece muitas vezes em Gênesis 1 e 2. E o que significa? Se nós olharmos para a história da criação, nós vemos a primeira coisa que acho que nós percebemos é que Deus está presente. Então, antes de mais nada, ser abençoado é experimentar de alguma forma a presença de Deus. Nós cantamos hoje aqui, né? Perto quero estar. É ter essa ideia de que Deus está próximo de nós. Esse é o primeiro ingrediente da bênção. Se você lembrar da história da criação, a gente lembra que Deus visitava o jardim do Éden para estar com Adão todo dia, né? Ou seja, Deus estava presente, Deus estava ali. Então, ser abençoado é experimentar a presença de Deus, é ter Deus por perto. Esse é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente que nós vemos na criação é termos relacionamentos significativos. Se nós lembrarmos, é que Deus criou o ser humano, não um ser humano, mas ele criou logo de cara 2 seres humanos, certo? Na sua versão macho e fêmea, né? Masculina e feminina. Para quê? Para ter relacionamento, certo? E em toda a história da criação, tem uma coisa que Deus diz que não é bom. O que não é bom? Que o homem fique só. A solidão não é boa. Por quê? Porque nós fomos criados para experimentarmos relacionamentos significativos.
E quando nós experimentamos esse tipo de relacionamento, nós somos muito abençoados. Mas, além disso, Deus nos colocou numa terra. Nós não somos, né, almas flutuando pelo espaço, né? Ele não só nos colocou numa terra, mas Ele plantou um pomar, um jardim, para quê? Em parte, para o ser humano se alegrar com aquele jardim, desfrutar das coisas boas que o haviam ali, mas também deu naquele contexto do jardim um contexto para o ser humano trabalhar, desenvolver a criação, ter o seu papel no mundo. Então, eu fiquei pensando como é que eu podia resumir tudo isso, mas eu achei assim a alegria de estar e servir no mundo. A ideia de que nós estamos aqui não simplesmente por acaso, por estarmos aqui, mas nós estamos aqui para aproveitar, no bom sentido, tá, da palavra, aproveitar a natureza, aproveitar o que Deus colocou, mas também colocou aqui para nós cooperarmos com Deus, continuar desenvolvendo a criação e exercer nosso papel no mundo. Isso, eu entendo, é bênção. Quando nós desfrutamos da presença de Deus, quando nós temos relacionamentos significativos, e quando nós experimentamos a alegria de estarmos aqui e de servir aqui, nós somos verdadeiramente felizes e abençoados. Agora, é claro que a gente não experimenta mais isso o tempo todo. Vocês sabem que a história não é só Gênesis 1 e 2, infelizmente. Tem a queda, tem o pecado no mundo, tem a maldade que entra no mundo, tem o sofrimento que entra no mundo. E então nós, muitas vezes, não experimentamos isso. Talvez muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas não experimente isso. Pense quantas pessoas estão em relacionamentos bem complicados, ou que se sentem longe de Deus, ou que não têm nenhuma alegria de estar aqui. Consequências do pecado, infelizmente. E a palavra bênção aqui é muito importante também pelo contexto que nós estamos, né? Nós estamos no capítulo 12, e nesses primeiros 11 capítulos, nós vemos que há uma alternância entre bênção e maldição. Já falamos da bênção em Gênesis 1 e 2, Gênesis 3 e 4 fala do pecado no mundo, e ele tem maldições, né? O ser humano é amaldiçoado, a terra é amaldiçoada como consequência do pecado. Em Gênesis 5, nós não temos a palavra bênção, mas a gente vê que a humanidade vai se espalhando, né? E é justamente uma das coisas que Deus quer que a humanidade faça, que ela encha a terra. Então nós vemos ali um pouco de bênção, só que junto com a humanidade também se multiplica o pecado. Então, logo em Gênesis 6, nós temos a multiplicação da maldade e, consequentemente, o dilúvio. O dilúvio termina com Deus abençoando Noé, fazendo uma espécie de novo começo, mas logo depois os filhos de Noé já se embebedam, já tem uma cena meio esquisita ali, mais maldição acontece. E aí no capítulo 10 nós temos de novo as nações se espalhando por tudo que é lugar. De novo a palavra bênção não está lá, mas elas estão fazendo aquilo que Deus mandou elas fazer, se espalhar. E aí Gênesis 11, o pessoal não quer se espalhar, o pessoal não quer fazer o que Deus diz. Nós temos, não a maldição, não tem a palavra maldição em Gênesis 11, na Torre de Babel, mas tem o juízo de Deus ali sobre eles. E se a gente não conhecesse a história, se você fosse lendo, se isso aqui fosse um seriado do Netflix, né, fosse o último episódio, Gênesis 11 fosse o último episódio da temporada, a gente fica assim, e agora? Vai ser bênção ou maldição depois? Né? O que vai acontecer? Mas a gente já consegue virar a página aqui, né? No meu dá bem certinho, na verdade, termina o capítulo 11 aqui, 12, vira a página. Temos o capítulo 12. Então, a história de Gênesis e da Bíblia, graças a Deus, literalmente, é uma história de bênção e não uma história de maldição. E isso deveria nos dar muita esperança. Bem, se nós voltarmos para o nosso texto aqui, deixa eu voltar aqui Eu fiz duas partes, porque não dá para ver muito bem quando a gente lê nas nossas traduções, mas nós temos dois. Aqui tem um laserzinho? Não. Ah, tem. Agora sim, agora eu estou feliz. Nós temos aqui, ó, levante-se e ande, é uma tradução mais literal, e seja uma bênção. São dois verbos que no hebraico estão no imperativo, tá? É uma ordem. E aí, debaixo de cada ordem,
nós temos 3 verbos no futuro, né? Abençoarei, farei, abençoarei e farei. E aqui abençoarei, amaldiçoarei e abençoarão. E muitas vezes os verbos no futuro indicam promessas. Então nós temos aqui uma ordem atrelada a 3 promessas, mais uma ordem, mais 3 promessas. Tá? Então essa é a estrutura. E a ideia aqui é que essas promessas vão se concretizar se as ordens forem obedecidas, certo? Você tem que cumprir a primeira parte, não é que é uma barganha, mas é que é uma consequência das coisas. Então nós vamos dividir aqui, eu quero falar primeiro desse primeiro grupo de promessas aqui, depois a gente fala das ordens e depois a gente vai falar do segundo grupo de promessas. Tá? Eu achei que vai ficar mais fácil para a gente entender o negócio aqui. Então nós vamos olhar para esse primeiro grupo de promessas que Deus faz para Abraão e nós podemos resumir ela em 3 palavras: descendência, nome e terra. E é interessante que essas 3 coisas, de alguma forma, já estavam presentes na criação, já estavam presentes lá em Gênesis 1 e 2, certo? Eu já vou mostrar essas conexões para vocês. Mas elas também estão presentes em Apocalipse 21 e 22. É muito interessante. Elas estão no começo da história e estão no fim da história. Isso deveria fazer a gente pensar um pouco. Vamos pensar em descendência. A palavra em Gênesis 12 não é descendência, é nação. Farei uma grande nação. Mas você só pode ter uma nação se você tiver pessoas, descendentes, tá certo? E qual é a ordem que Deus dá para o primeiro casal? Encham a terra, frutifiquem, multipliquem-se, façam descendentes. Vocês estão vendo, né? Estão vendo que tem essa conexão. E quando nós vamos para Apocalipse 21 e 22, a palavra povo e nação juntas aparecem 6 vezes naqueles capítulos finais. Ou seja, no final da história, temos um monte de descendentes, temos um monte de nações, um monte de povos juntos com Deus. Uma outra palavra interessante é a palavra nome. E eu acho que eu já comentei aqui, a palavra nome em hebraico, a ideia de nome é muito mais do que simplesmente a forma como você é chamado, é muito mais do que eu sou o Rafael. Né? Tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a nossa reputação. E é interessante que a palavra nome aparece várias vezes na história da criação. E o verbo chamar ou nomear aparece mais umas tantas vezes. Nome 5 vezes em Gênesis e chamar 8 vezes. Então nós temos bastante disso. Né? E em Apocalipse 21 e 22, a palavra nome aparece 3 vezes. E uma das promessas de Apocalipse, que não está lá no final, está no meio, mas é que nós vamos receber um novo nome, lá no final. Então percebam, né? Deus prometendo, farei grande o seu nome. Né? Olhem as ligações. E aqui nós temos a palavra terra, que não está na promessa necessariamente, né? Ele diz só eu abençoarei, mas a terra faz parte desse contexto. E é uma palavra-chave, aqui aparece 3 vezes. Na história da criação, ela aparece 36 vezes. Então você está vendo que ela é bem importante. E Apocalipse, obviamente, fala de novos céus e nova terra. Mais uma vez, né? Então é muito interessante essas conexões. E por que Deus prometeria justamente essas coisas? Primeiro porque eu acho que elas resumem os propósitos de Deus para a humanidade. O que Deus está prometendo para Abraão é a mesma coisa que ele esperava que Adão e Eva fizessem. E que eles perderam, infelizmente, né, e nós também, por consequência, mas que um dia nós voltaremos a experimentar. E segundo, porque conforme a história bíblica, esta é a maneira que Deus escolheu para restaurar a bênção a todas as pessoas. Então, nós temos originalmente, né, a situação de bênção na criação,
que foi manchada, foi perdida pela queda. Nós vamos ter uma bênção na nova criação, a restauração desse estado original. E aqui no meio nós temos a bênção de Abraão. E a bênção de Abraão é para experimentar mais ou menos a mesma coisa. A presença de Deus, grande nação, relacionamentos, ser instrumento de Deus para abençoar as nações. Porque esse é o meio de Deus nos trazer de volta para aquele estado original. Isso aqui é o plano de Deus para reverter aquelas consequências negativas que o pecado trouxe, de reverter o sofrimento e a morte, e nos devolver esse estado de bênção que Ele originalmente nos criou para que a gente experimentasse. E aí, nós temos que voltar e olhar para os imperativos, né? Vou botar aqui, olhar para o imperativo, o ande e o seja. E aqui nós podemos ver um pouco do que é o chamado de Deus, né? A palavra chamado não está no texto, mas eu creio que é bem nítido que nós estamos diante de um chamado. E a maioria das nossas Bíblias traduz a primeira ordem como saia da sua terra, como um saia simplesmente, né? Mas aqui eu botei uma tradução um pouco mais literal, levante-se e ande, e acho bem interessante o uso do verbo andar. Porque o hebraico poderia botar partir, poderia botar ir, poderia botar viajar, todas essas palavras existem em hebraico, ele botou andar. Por quê? Eu acho que tem a ver com o sentido do texto, porque a palavra andar na Bíblia muitas vezes tem a ideia de estilo de vida. Né? A gente fala isso, né? Andar nos caminhos do Senhor. Quer dizer o quê? Quer dizer ter um estilo de vida de acordo com o que Deus quer. É isso que a expressão significa, né? E eu acho que é bem importante pensar nisso, eu acho que isso tem a ver com isso aqui. Porque Deus está chamando Abraão para deixar o seu país, certo? O seu grupo étnico, a sua família. E nós temos que entender que essa decisão, no tempo de Abraão, ela é muito mais difícil do que nós tomarmos essa decisão hoje. Né? Hoje em dia, se você fizer uma viagem internacional, você compra um pacote de roaming, ou você compra um chip no lugar que você vai, e você manda um WhatsApp ali, ó, cheguei, estou bem, beleza, tranquilão. Né? Aqui o cara faz essa viagem, ele nunca mais vê a família dele. Vocês estão entendendo? É outra pegada. E não só isso, o mundo da antiguidade ele é um mundo muito mais coletivo do que o nosso mundo. Né? Hoje nós somos muito mais individualizados, nós temos a nossa vida individual, né? Nós nos vemos assim. Mas lá um cara sem família, ele é um cara sem identidade quase. Então o que Deus está pedindo de Abraão é algo muito difícil. Ele está pedindo assim, Abraão, esquece a tua terra, tua fonte de sustento, esquece teu grupo étnico que te dá uma identidade, esquece tua família que te dá segurança e proteção. Esquece. Parece quase nós dizendo assim, Abraão, esquece as bênçãos que tu tem. Né? Porque se você tem tudo isso, você tem uma certa bênção. Então esquece isso aí. E a gente sabe por outros textos que a família de Abraão era idólatra, originalmente falando. Então esse chamado de Deus sai, ele diz assim, cara, deixa essa tua velha vida para trás. Esquece teus falsos deuses, teus falsos sensos de segurança, esquece tua identidade, esquece toda essa tua velha identidade aí. Por quê? Porque eu vou te dar, se tu fizer isso, se tu for obediente isso aí, eu vou te dar isso aí. Eu vou te dar uma identidade, eu vou te dar segurança, eu vou te dar uma bênção de verdade. Mas para você ganhar isso, você tem que largar todo o resto das coisas para trás. E é interessante que a resposta de Abraão, a gente não sabe, né, porque a gente não tem todos os detalhes, eu não sei como é que Deus falou com Abraão. A gente fica imaginando como é que Deus falou com Abraão. Ele teve um sonho, apareceu um anjo, a gente não sabe, não diz. Mas no verso 4, diz, e Abraão andou como Deus dissera. A impressão que a gente tem lendo o texto é que foi assim uma obediência imediata.
né? Sem muito assim, Deus, não sei. Não, ele pegou e tá bom, vamos lá. E acho que a lição aqui é que Abraão escolheu seguir por esse novo caminho que Deus lhe propôs. E a pergunta que a gente tem que se fazer é se nós queremos seguir no caminho que Deus nos propõe. Se nós queremos abrir mão, talvez, das nossas falsas seguranças, das nossas falsas identidades, dos nossos falsos ídolos, para seguirmos de fato a bênção que Deus tem para nós. Mas o segundo imperativo aqui é muito importante. Nossas Bíblias às vezes aparecem no futuro, mas o verbo no hebraico está no imperativo. E quando dois imperativos assim aparecem juntos, de acordo com a gramática hebraica, o segundo indica o propósito ou o resultado do primeiro. Por isso eu botei aqui esse para que você seja uma bênção. Então, o propósito de Abraão sair da sua terra, largar para trás essas coisas, e de receber, no lugar do que ele deixou para trás, a grande nação, a terra e um novo nome, né, um grande nome, é para que ele pudesse ser uma bênção para as nações. Então, Abraão não foi abençoado simplesmente para ser abençoado. Ele foi abençoado para abençoar. E tudo que Deus prometeu para Abraão como parte da sua bênção não tem um fim em si mesmo, mas tem esse propósito maior de alcançar as pessoas. E quando a gente chega nessa parte do texto, muitas pessoas ficam preocupadas às vezes, com Israel como um grupo étnico, ou como a Palestina como um pedaço de terra geográfico, e, de fato, os descendentes de Abraão criaram um grupo étnico e habitaram um aspecto geográfico. Mas se nós acharmos que esse texto é sobre isso, nós estamos limitando a intenção do texto. Porque o texto não está falando apenas de uma nação que habitou naquele pedaço de terra. O texto não é sobre isso. E uma forma, talvez, de nós entendermos isso, vocês sabem que eu sou um cara que gosta de gramática, né? Eu já falei isso para vocês. Mas uma forma de nós entendermos isso é como uma espécie de paradigma. Eu sei que a palavra paradigma é difícil, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, é bem fácil. Quando você foi para a escola, você aprendeu a conjugar o verbo cantar. Quem aprendeu a conjugar? Todo mundo, né? Uhum. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, não sei para que o vós, mas tudo bem, né? Vós cantais, eles cantam. Isso, o nome certo, bonitinho disso, é o paradigma do verbo cantar. E o objetivo, por que você tem que memorizar esse verbo? Por quê? Para saber como conjugar o verbo cantar? Não. Para você saber conjugar todos os outros verbos que terminam com ar. Está entendendo? Se você achar que decorar o verbo cantar é simplesmente para você decorar o verbo cantar, você não entendeu por que você está decorando o verbo. Tá certo? Porque senão você vai ter que pegar o verbo andar e vai ter que decorar também. Né? E o verbo louvar vai ter que decorar também. Não. Tu decora um verbo, aí tu sabe todos. Ele se expande, porque ele é um paradigma, ele é um modelo do que como que pode ser aplicado num contexto mais amplo. Tá certo? E esse que eu entendo é que as promessas de Deus para Abraão, elas são um paradigma. Vocês lembram que nós vimos que a bênção na criação tem os 3 pontas do triângulo, né? Deus, os relacionamentos e o nosso lugar no mundo. E é basicamente o que Deus está prometendo para Abraão. Olha, eu vou estar contigo, tu vai ter uma grande nação, tu vai ter um lugar no mundo. Por quê? Porque esse faz parte do processo de Deus redimir o mundo. Então, gente, o ponto do texto, e eu sei que eu estou falando algo um pouco controverso, e tem muita gente que pensa diferente de mim, mas o ponto do texto não é que um dia vai ter um Estado de Israel naquele pedaço de terra, etc. Não, eu acho que não. Eu acho que esse não é
a ideia do texto. O ponto do texto é, gente, eu quero que Abraão experimente um pouco daquilo que Adão e Eva tinham, para que mais pessoas possam experimentar isso. Para que as pessoas possam ver nos descendentes de Abraão, olha, aquele pessoal lá experimenta a presença de Deus, aquele pessoal lá tem relacionamentos significativos, aquele pessoal é uma bênção para o mundo, eu quero fazer parte daquele pessoal. Essa é a ideia do paradigma. E me parece que essa é a forma que o Novo Testamento também lê esse texto. Se nós olharmos para Gálatas, capítulo 3, nós temos um texto bem interessante. Gálatas, capítulo 3, do verso 6 a 9, diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, né, os gentios são os não-judeus, os não-israelitas, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Então, quando Deus promete para Abraão que ele vai formar uma grande nação, sim, ele forma o povo de Israel, mas o cumprimento final dessa promessa não é o povo de Israel. O cumprimento final dessa promessa é um grande grupo de pessoas que tem a mesma fé que Abraão teve, que tomou a mesma decisão que Abraão tomou, de deixar para trás as coisas do passado e andar no caminho que Deus está propondo para ele. É isso que ele está dizendo. Se nós olharmos para Romanos capítulo 4, é bem interessante, um versículo só, Romanos 4, 13. E preste atenção como Paulo reinterpreta Gênesis 12 nesse versículo. Romanos 4, 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Do mundo? Do mundo? É isso? Gênesis 12 fala de um pedacinho de terra. Mas por que Paulo fala do mundo? Porque a ideia é que essa bênção de Abraão, ela se espalhe, que ela se derrame, que ela se alastre para alcançar o mundo inteiro. O mundo inteiro é para experimentar essa bênção, não só aquele pedacinho de terra. Essa é a ideia. Por isso que eu entendo que nós não devemos ler esse texto de uma forma limitada, mas de ver mais amplamente, de uma forma como um paradigma de como as coisas poderiam ser. E me parece que é dessa forma que o Novo Testamento lê esse texto. Bem, nós temos que falar das 3 promessas finais aqui, né? De Deus. E esse segundo conjunto de promessas explica como as pessoas podem participar da bênção de Abraão. E nós vemos isso já no livro de Gênesis, ao longo da história, que muitas nações, quando entram em contato com os descendentes de Abraão, são abençoadas. A gente pode ver isso na história de José, por exemplo, né? A presença de José no Egito traz um alívio para aquela fome que eles estavam para experimentar. Mas, de novo, a última promessa aqui é que todas as famílias da terra serão abençoadas. E, de novo, essa é uma frase um pouco difícil de nós traduzirmos, porque ela pode ter o sentido passivo que nós temos na maioria das Bíblias, né? Serão abençoadas, mas também pode ter esse sentido reflexivo de se abençoarão, ou seja, talvez de abençoarão umas às outras. Pode parecer meio esquisito, mas a ideia aqui seria que as pessoas diriam assim: que Deus te abençoe como Ele abençoou Abraão. Vocês estão entendendo?
quando a gente usando essa linguagem. E se isso é o que está acontecendo, nós temos aqui um reconhecimento de que Deus abençoa, nós temos aqui um reconhecimento de que Abraão foi abençoado por esse Deus, e nós temos aqui o desejo de experimentar a mesma bênção que Abraão experimentou. Essa é a ideia que aconteça aqui. Mas nós também devemos ver essas promessas de uma certa forma paradigmática, que nem nós vimos as outras promessas. Porque nós sabemos que, em última análise, é Abraão que vai abençoar as nações? Não é Abraão, né? É o descendente de Abraão que vai, de fato, abençoar as nações. E é interessante nós olharmos, por exemplo, no início do Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, né? Por quê? Porque Mateus vê que Jesus é o cumprimento dessa promessa. É Jesus que vai nos trazer de volta aquele estado de bênção que nós havíamos perdido. O Evangelho de João também tem uma frase muito interessante. Se eu achar João aqui. João capítulo 8. João capítulo 8, Jesus está tendo uma discussão com os judeus. E é bem interessante. João 8, versos 56 a 58. Ele diz assim, Abraão, eles estão discutindo quem que é pai deles, né? Se é Abraão ou se não e tal. E Jesus diz assim, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. E disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Porque Jesus já era Deus antes de Abraão nascer. Então, não é Abraão, em última análise, que vai abençoar as nações, mas é o seu descendente. E aí, abençoarei aqueles que o abençoarem, significa eu vou abençoar aqueles que reconhecem a Jesus. E aqueles que desprezarem, aqueles que não quiserem, infelizmente, vão continuar num estado de maldição. Eu não gostaria que fosse assim, acho que ninguém gostaria que fosse assim, mas essa é a ideia. Então essas promessas nos mostram como é que as pessoas podem participar da bênção de Deus. O que isso significa para nós? Eu fiquei pensando, Deus poderia ter se revelado a todas as pessoas da mesma forma como ele se revelou a Abraão. Não teria sido mais fácil? Eu não sei o que Deus fez com Abraão. Vamos imaginar que apareceu um anjo para Abraão. Tá? Estou imaginando, não está no texto. Não seria mais fácil mandar um anjo para cada um de nós? Né? Aí a gente não precisava fazer evangelismo, a gente não precisava enviar missionário, a gente não precisava fazer uma série de coisas. Seria muito mais fácil. Né? Você nunca pensou nisso? E eu fiquei pensando, e parece que esse não é o estilo de Deus fazer as coisas. Deus gosta de nos usar por alguma razão. Pensa lá na criação de novo. Deus poderia ter criado um planeta cheio de pessoas. Ele poderia, em vez de ter feito um casal, ele podia ter feito 5 bilhões de casais. Pronto, a Terra está cheia. Deu. Ele queria a Terra cheia, não seria o jeito mais fácil? Seria. Mas não, ele disse assim, gente, eu vou criar um casal e vocês vão me ajudar a encher a Terra. Pense em Jesus. Jesus poderia ter se teletransportado por todo o planeta, né? Evangelizado, podia ter pregado o Sermão do Monte no Brasil, na China, na Índia, na África, na Europa, podia ter feito tudo isso. Mas ele não fez. Ele escolheu 12 caras e disse assim, agora vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Deus, não sei porquê, mas Ele quer nos usar. E se nós pensarmos nisso, eu acho que isso tem muito a ver com experimentar a bênção de Deus.
Porque se você quer sentir Deus mais perto, busque servi-lo. Você vai começar a experimentar Deus de outra forma. Se você se colocar a cara a tapa para fazer o que Deus quer, você vai sentir Ele diferente, você vai experimentar Ele, você vai ter a oportunidade de Deus se revelar para você. E se você abençoar a vida de alguém, se você evangelizar alguém, se você aconselhar alguém, se você servir alguém, o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai melhorar o seu relacionamento com essa pessoa. Você vai começar a experimentar mais relacionamentos significativos se você participar desse processo. E se você fizer isso, você de alguma forma vai estar cooperando com os propósitos de Deus, que é justamente, nós vamos ter essa alegria de estar e servir no mundo. E me parece que fica muito claro que, para ser um agente da bênção de Deus no mundo, é uma forma de nós mesmos experimentarmos a bênção. Nós somos abençoados quando nós nos dispomos a abençoar. É algo que nós precisamos. Então eu queria terminar com 4 ideias para a gente aterrissar esse avião aí, né? Tudo que nós falamos hoje. A primeira que nós já falamos um pouco, nós somos chamados para sermos os agentes de bênção de Deus para o mundo. Nós já falamos que aqueles que têm a fé de Abraão são os verdadeiros descendentes de Abraão e não simplesmente os descendentes étnicos, né, ou que têm o DNA. E assim como Deus usou Abraão e os seus descendentes no processo de trazer bênção, hoje Ele chama nós para estarmos nesse processo, né? Uma forma de nós pensarmos isso assim também, assim, olha, Deus não tem plano B. Tipo assim, se a gente não der certo, não é que Deus tem um outro esquema, não, é conosco mesmo o negócio. A pegada é com a gente, né? Nós somos o plano A, e é esse que o plano que Deus tem. Nós somos chamados, assim como Abraão foi, né? De ajudarmos as pessoas que não estão experimentando a bênção de Deus, a um dia experimentá-la plenamente nos novos céus e nova terra. E junto disso, nós somos também chamados a deixar a nossa velha vida para trás. Aquilo que Deus pediu de Abraão, que parece assim um troço meio radical, meio estranho, na verdade é a mesma coisa que Jesus pede de nós, se você parar para pensar. Jesus disse: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta nós ficarmos apegados aos velhos conceitos mundanos de sucesso e no fim das contas não dar em nada? O mesmo chamado de Abraão é o nosso, de deixarmos para trás. E nós precisamos deixar nossas falsas seguranças para obter verdadeira segurança em Cristo. Precisamos deixar nossa falsa identidade, talvez nossa idade étnica e familiar, porque em Cristo não tem branco, não tem preto, não tem asiático, não tem brasileiro, não tem americano, nós somos todos um em Cristo. E às vezes a gente se apega, né, a essas coisas. Mas nós precisamos largar isso. Em terceiro lugar, nós somos chamados a caminhar em fidelidade. E nós vemos, se nós continuarmos a história de Abraão nos próximos capítulos, a gente vai ver que Abraão tropeçou várias vezes, né? Ele errou, ele acertou, ele errou, ele acerta, ele erra, ele vai indo, né? Mas ele não deixa de caminhar no caminho que Deus lhe propõe. Ele vai aprendendo, digamos assim, né? O que significa caminhar com Deus e ser uma bênção. E o ponto alto da história de Abraão é no capítulo 22, quando Deus pede que ele ofereça seu filho em sacrifício. Né? Uma história meio estranha, a gente não tem como entrar aqui, mas Deus provê um livramento, né? Tem um carneiro nos arbustos, ele acaba sacrificando o carneiro. Mas o final da história
Deus diz o seguinte para Abraão: por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você obedeceu a minha voz. Porque você foi fiel. Porque você optou por andar comigo. Esse é o nosso chamado, de andarmos com Deus em fidelidade. E a quarta coisa, gente, que eu creio que essa passagem nos desafia, é que nós somos chamados a caminhar com coragem. Uma coisa que eu acho maravilhosa nesse texto é que Deus não diz, construa uma grande nação. Deus não diz, construa um nome para você. Não. Ele diz assim, seja fiel a mim, eu vou cuidar do resto. E isso eu acho libertador, porque a gente pode fazer as coisas porque a gente está na expectativa de que Deus vai nos abençoar. Nós temos que ter essa ideia. A ideia não é que a gente vai ser passivo, então, já que Deus vai abençoar, né, então eu vou aqui ficar sentado na cadeira e vou deixar Deus fazer as coisas. Não é assim que Deus funciona, a gente já viu isso, Ele gosta de usar as pessoas. Então nós não podemos controlar o que Deus vai fazer, nem quando, nem como, mas nós podemos ter ousadia naquilo que nós fazemos para Ele. Porque nós cremos que Deus vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Que Ele vai abençoar. Por quê? Porque é o interesse dEle em usar a gente para levar a bênção para todas as nações. Então, gente, vamos lembrar disso. É uma tarefa grande, são chamados ousados e nem sempre fáceis, mas eu creio que é o que Deus está nos pedindo. Então, que Deus nos abençoe e que nós sejamos uma bênção. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de podermos participar da tua obra. A gente sabe que a gente é limitado, que a gente é pequeno, e a gente até se espanta pelo fato de que é assim que tu tens escolhido trabalhar, Pai. Mas nós pedimos, Senhor, que nós possamos experimentar a tua bênção de fato nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos de fato perceber como tu está perto de nós e ter a vida que tu tens pensado para nós, Senhor. Mas eu também peço, Senhor, que tu nos desperte cada vez mais, também para entendermos o nosso papel no mundo, para que nós possamos ser esses agentes de bênção que tu planejou desde lá atrás para que a gente fosse, Pai. Nós queremos seguir o caminho de Abraão, nós queremos seguir com fé, com obediência, com coragem, com fidelidade e confiando, Pai, que tu vais fazer o resto, que tu vais agir através de nós e além de nós. É isso que nós queremos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não temos café.